espera que ela venha, que ela traga, que ela acrescente. E que na maior parte das vezes a gente espera que ela traga as nossas respostas, né? E todas as vezes nos temas da palestra que eu trago, acaba sempre batendo com as mensagens. Hoje, por exemplo, a mensagem que recebemos e a mensagem que lemos, as duas, no fundo, tinham mais ou menos o mesmo preceito, né? A questão da briga, as enfermidades e muitas vezes com as brigas, com os desentendimentos, e a gente acaba causando ou agravando enfermidades que temos dentro de nós. Porque justamente no momento das desavenças, onde nós nos desequilibramos, acabamos cedendo um pouco o espaço, né? Um pouco não, estamos, como diz a resposta do Livro dos Espíritos, muitas vezes nós seguimos mais a vontade dos nossos irmãos espirituais do que as nossas, né? Dependendo da afinidade, daquele momento, do sentimento, nós estamos carregando dentro de nós. E eu trouxe essa palavrinha que a gente ouve muito, e algo que às vezes me incomodou na imagem que as pessoas têm com relação à doutrina espírita, que às vezes fala assim, eu gosto muito do espiritismo, nosso espírita faz caridade, né? Ele é caridoso, verdade. Mas sabe uma coisa que eu não gosto do espiritismo? O espírita aceita tudo. Ele acha que tudo é de outra vida. Ele acha que tudo vai ser resolvido. E não é verdade. A gente que está aí tateando na doutrina, né, iniciando os nossos estudos, porque cada vez que estudamos, percebemos que sabemos tão pouco. Cada vez que nos propomos a estudar alguma coisa, a gente percebe o quanto a gente não sabe nada dentro dessa grandiosidade de ensinamentos aí que a doutrina traz para a gente. Mas o pouco que chega até nós, que a gente possa transformar, né, em ações. Muitas vezes a gente não conseguimos o tempo todo, não conseguimos em todas as situações. E algo bem, na verdade, transformador da doutrina espírita é a própria forma como ela se apresenta. Nós estamos aqui cada semana, uma pessoa comum, de diferentes profissões, de diferentes áreas de atuação, trabalhando em todos os setores da casa, desde a evangelização, não são só professores, professoras que estamos lá, até os oradores, né? Cada um que aqui vem e traz seu estudo, seu testemunho de vida, suas ideias, seu trabalho, ele é alguém comum, como cada um de nós que está aí. A diferença é que a gente se propõe a estudar um pouco da doutrina e tentar compartilhar de uma maneira rápida, o que às vezes demora um curso inteiro para ser feito um tema. A gente traz esse tema e um dia, 40 minutos. Então, na verdade, nossa proposta numa palestra é que a gente possa tranquilizar os nossos corações, nos harmonizar, participar desse momento onde já estamos aqui sendo trabalhados, vamos dizer, auxiliados pela espiritualidade amiga nessa casa, né? E a resiliência é esse poder de recuperação, não é um poder de aceitação. Queria muito que a gente conseguisse juntos entender isso, sair daqui com outro conceito. A resiliência não é o quanto as pessoas aceitam e seguem em frente, né? É o poder que essa pessoa tem de se recuperar, de levantar, dar a volta por cima e continuar. Eu trabalho com jovens, com orientação profissional, também no departamento de mocidades aqui de Rio Preto. E
essa semana mesmo, trabalhando na orientação profissional de alguns alunos, eu mostrei um vídeo para eles curto que diz sobre a saga do herói. Ele diz que cada um de nós é um herói, porque sempre acontece os tombos, os problemas, e a gente levanta e se fortalece e continua melhor. Foi bonitinho até o vídeo, ele é motivador, mas sempre a gente cai, tomba, aprende com aquele tombo, levanta e segue em frente mais fortalecido? Será que sempre estamos atentos a essas mensagens que a gente recebe, essas propostas que a providência divina coloca na nossa vida, essas provas, essas expiações? Será que sempre retornamos para nós mesmos aquilo de forma positiva? Então é para a gente pensar um pouquinho sobre isso. E a definição de resiliência seria essa capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. Então, recuperar-nos de uma situação de crise e sairmos assim, nossa, foi importante para mim isso ter acontecido. Será que a gente consegue fazer isso sempre? Porque crises existem maiores, menores, existem crises de 5 minutos, existem crises de anos, existem crises de décadas. Como nós estamos resolvendo essas crises dentro de nós, porque tudo tem a ver com os nossos sentimentos, nossos pensamentos. Tudo retorna para a gente conforme nós mesmos digerimos aquilo que a gente recebe. Então, aquilo vai acrescentar ou não de acordo com a forma que eu penso daquilo que aconteceu. E aí, mais? É ter em mente, né, a mente mais flexível, pensamento otimista, com metas claras e a certeza que tudo passa. Isso parece aqueles vídeos motivacionais que a gente, às vezes, no trabalho, na empresa, assiste. Olha, você tem que ser sempre otimista, ser uma pessoa flexível, que sempre está aberto para outras coisas. Mas o que eu sei, na verdade, eu vivo todos os dias que todos nós vivemos esse drama pessoal de saber. Fácil de falar, difícil fazer. Tem uma música, né, até que diz. Fácil de falar, difícil fazer. E nós entramos no piloto automático. Normalmente, no dia a dia, o que a gente faz é entrar no piloto automático. Eu tenho que agir assim porque eu estou num cargo de gestão. Se eu não chamar atenção, se eu não tomar a minha posição dessa forma, mas como eu estou fazendo isso, né? Como eu estou agindo com o meu aluno, como que eu estou agindo com o meu funcionário, como eu estou agindo com o meu superior. Então, nós não precisamos estar na casa espírita, eu sempre digo isso, na casa espírita todo mundo é bonzinho, né? A gente chega aqui, todo mundo, boa noite, fala baixo, sorriso. A gente vem trabalhar na casa espírita, já se coloca, ou quem chega para assistir a palestra, recebe, não, porque a pessoa tem que chegar e receber essa tranquilidade, receber essa calma. Então, e como nós estamos no dia a dia? Porque a gente conhece alguém, a gente conhece uma pessoa na hora das adversidades. Essa é uma frase assim que eu enxergo e é muito real. Nós, quando estamos tudo bem, tudo amigos, passeio, está tudo acontecendo tranquilamente, a gente acha que conhece alguém. Depois acontece uma situação, a gente fala, nossa, eu não quero mais conviver com aquela pessoa, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo? Eu me decepcionei, eu pensei que ela era de um jeito. Porque a gente, muitas vezes, cria expectativas, né, das pessoas e das situações, mas aí o problema é nosso, nós que criamos essas expectativas, não da pessoa, né? A pessoa, na verdade, precisa ter essa comunicação posterior para ver se realmente aquilo que ela quis fazer foi o que aconteceu. E a resiliência envolve tudo isso. Então, eu até achei essa imagenzinha, eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis. Que é aquele
como se fosse um mantra, né? Não, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou conseguir. E é engraçado a gente pensar que todo dia a gente tem que acordar assim. Porque sempre que a gente pensa que já está bom, que já está pronto, que já somos bonzinhos, que já estou num patamar mais ou menos e a gente dá uma relaxadinha, as coisas acontecem. E aí a gente entra, por conta dessa zona de conforto, em algumas frias, em algumas brigas, em algumas enfermidades que a gente mesmo causa. Engraçado, né? O termo resiliência ele vem da física e fala dos materiais. Depois de sofrerem pressão, vários tipos de mudanças físicas, eles têm capacidade de voltar à forma original. Como assim? Depois que eu passo por todos os problemas, depois que tudo aquilo acontece para mim, eu consigo me recobrar, eu consigo me levantar, retomar e fazer tudo de novo nos propósitos, nos objetivos que eu tinha. Então, é a capacidade de superar as adversidades. Olha essa frase. Então, isso daqui a gente encontra em palestras motivacionais, não são só em palestras espíritas. Transformando os momentos difíceis em oportunidades para aprender, crescer e mudar. Isso não nos lembra processo evolutivo? Tudo que a gente vai estudar leva a isso. Esse fim de semana a gente estava voltando de uma viagem e conversando, né, eu, meu marido, meus filhos, e a gente conversou sobre um assunto, como se a gente estivesse fazendo o evangelho no lar, no carro. A gente sabe que não é real, mas a gente não estava em casa na hora. E viemos conversando sobre um assunto, lemos um trecho, conversamos. E aí, quando terminou, eu tenho 2 filhos adolescentes. E quando terminou, meu marido disse, olha, isso não é uma regra. Porque meu filho falou, mas é assim que tem que fazer? É desse jeito? Falou alguma coisa assim, é desse jeito que tem que fazer? E aí ele disse, não, isso não é uma regra. São as mensagens que a gente recebe, imagina um jogo. São as regras de um jogo. Se eu cumpro essas regras, eu me dou bem no jogo. Se eu não cumpro, eu não me dou bem. É simples assim. E a gente acaba esquecendo que essas são as leis naturais, né? Essa orientação que a gente está recebendo da espiritualidade, através das psicografias, através das obras básicas, através de tantas obras que nós temos à disposição aí, são mensagens, são regras do jogo. E nós vamos escolher se a gente vai seguir ou não. Quando a gente lê essas mensagens, elas dizem as mesmas coisas. Todas estão dando as mesmas regras do jogo. É? Ah, então tá bom, então eu tenho que confiar em Deus, tenho que ter paciência, perdão, humildade, amor, a revolta e a mágoa maceram os tecidos da alma. Então, apenas são escritas de forma diferente, as mesmas ideias. A questão é que, como nós temos tantas obras, uma gama de obras, é que a gente tem a Feira do Livro Espírita, essa oportunidade maravilhosa de ver tudo num só espaço, ter essa dimensão do que a doutrina oferece para a gente gente tem tudo num só espaço, tem todas essas informações para tentar concatenar, porque, na verdade, cada um de nós está num nível evolutivo e cada um de nós vai entender de um jeito. Então, precisa ter mensagens diferentes, falando a mesma coisa, dando as mesmas regras, porque cada um entende de um jeito. Quando nós fizemos a organização da feira e tivemos um café com os voluntários, né? Porque a feira, para quem não sabe, os trabalhadores da feira são todos voluntários. São espíritas envolvidos no movimento espírita que se movimentam e doam seu dia, ou um tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, tem pessoa que fica o dia inteiro. E eles ficam lá atendendo, oferecendo as obras, falando um pouquinho delas, acaba virando em algum momento um atendimento fraterno, mais ou menos assim.
E aí, quando a gente chega lá, a gente fala, olha, fizemos o encontro com os voluntários. E alguns voluntários acabam tendo assim, eu gosto mais dessas obras. Ou eu não gosto dessas obras. E aí uma pessoa chega na feira para comprar uma tal obra. E aí a gente orientou o quê? Ele vai dizer, não, olha, não compra essa, vem nessa aqui. Como que um vendedor é orientado? Vamos pensar neutramente. Ele é orientado a vender tudo da loja, porque para ele, tudo da loja que ele trabalha tem qualidade, vamos dizer assim. Tá? Então, o que a gente orientou foi que cada pessoa se encontrasse na obra, que ela tivesse mais afinidade. Que nós orientaríamos acerca das obras básicas, orientaríamos sobre a proposta do codificador e tudo mais, mas que cada um teria essa liberdade, porque cada um de nós está num grau evolutivo diferente. E cada um de nós precisa de uma mensagem diferente para tocar o nosso coração. Então, a gente precisa de mensagens diferentes, né? Então, as pessoas resilientes, caracterizadas como resilientes, são aquelas que conseguem não apenas amadurecer emocionalmente, como também se fortalecer depois de um problema, de um episódio, de um tombo, de toda situação adversa da vida. Já passou a fase negativa, não na hora, porque às vezes na hora a gente não consegue, mas depois que passou, a pessoa resiliente normalmente ela consegue, né, chacoalhar a poeira, limpar e falar, ó, vamos lá, serviu para isso, vamos juntar os cacos aqui, ver o que dá para continuar. Esse é o teor da resiliência. A gente tem exemplos, né, históricos, nem é para ler, mas só para a gente lembrar, né, Mandela, 27 anos preso. E aí, a pessoa ainda com esse amor, com esse querer, né, pela igualdade, contra o apartheid, racismo. E a gente, às vezes, conversa sobre isso em casa, nos estudos, né? Uma pessoa dessa, a gente, às vezes, imagina que a vida dela, que ela conseguiu dar o exemplo, né? Nossa, ela conseguiu mudar muita gente, ela conseguiu mudar o mundo. E há pouco tempo tivemos a informação de que, quando ele desencarnou com um processo da filha, querendo usar o nome dele para ganhar dinheiro, porque já era algo, né, um nome que trazia junto alguns conceitos, algumas coisas, algumas obras, alguns até produtos. E aí ela entrou na justiça porque ela queria ter o direito para ganhar os recursos do nome dele. Então, às vezes, uma pessoa dessa não consegue mudar alguém dentro da sua própria casa. Nem por isso ela deixou de deixar, não. Nem por isso ela se absteve desse legado. Foi maravilhoso o exemplo, né? E a gente tem exemplo aí no nosso cotidiano. Stephen Hawking, né? Ele tem uma doença degenerativa, foi diagnosticado há 21 anos de esclerose. Temos o filme dele que mostra um físico fantástico que teve N prêmios, tudo depois do seu processo, da sua enfermidade. Ele não desistiu, continuou. E aí eu achei engraçado nessa reportagem que diz que ele teria tudo para ficar trancado dentro de um quarto. Todas as desculpas possíveis para fazer isso. Mas não foi isso que ele fez, né? E a gente tem aí essas pessoas ainda, casos reais, em filmes para a gente poder assistir, né? E o Chico, que é exemplo maior de resiliência do que o Chico. Quem aqui assistiu o filme da vida do Chico? Levanta a mão, por favor. Pouquíssimos. Vale muito a pena.
Foi um filme muito bem feito, uma obra maravilhosa. Nós trouxemos aí há alguns anos o autor do livro, a obra que inspirou o filme, aqui na Feira do Livro Espírita. E quem sabe da vida do Chico, o quanto ele sofreu desde pequeno, né? Desde pequenininho, perde a mãe, é criado pela madrinha, né, coitada, com a cabeça cheia de filho, no mundo dela, na ignorância dela, também o maltratava, porque naquela época, às vezes, os pais, às vezes com muitos filhos, pensavam que maltratar, que bater era a solução, né? E ele, desde garfadas, como aparece no filme, ele leva, até quando ele é um menino considerado diferente, na época falava aluado, cabeça no mundo da lua, via espíritos, fala, né, foi afastado da igreja, mas mesmo assim sempre contato com o padre. Tudo que ele sofreu, então, também na sua debilidade física, né, com os anos, doenças. Naquele momento, ele tem a passagem do Chico, quando ele tinha uma enfermidade nas vistas, no olho, e quando no momento que uma das vistas estava ali sangrando, o Emmanuel, que o acompanhava, né, o espírito que estava ali sempre lhe dando força, ou lhe dando as verdades, as cacetadas, os acordos, os chacoalhões, disse para ele: por que você está chorando? Estou chorando porque eu estou aqui, olha, trabalhando o dia todo. E esse olho saindo sangue, eu estou sofrendo. E ele, simplesmente, com as palavras dele ali, eu não guardo todos os textos, que é a essência que me interessa. Ele disse: mas você acha que você é privilegiado? Você tem 2 vistas. Continue trabalhando, tem a outra. Kardec, a mesma coisa. Haroldo conta numa palestra dele, achei muito interessante, que o Kardec escreve uma carta para a Revista Espírita, e ele mais ou menos contou da carta, achei muito interessante o jeito que ele contou da carta, que ele diz assim, que Kardec escreveu, olha, eu vou fazer isso, já com tantos anos, com a idade avançada, eu vou abrir mão da minha vida, estou aqui sofrendo, minha mulher que está me bancando, eu estou me dedicando a isso, e quero saber se a espiritualidade estará ao meu lado, tenho medo de fracassar, alguma coisa assim. E a resposta que ele recebe da espiritualidade é: sim, estaremos ao seu lado, e se você fracassar, fique tranquilo, temos outros para continuar o seu legado. Simplesmente. Então, achei interessante essa frase do Chico, né? Na verdade, pelo Chico, tudo tem seu apogeu e seu declínio, é natural que seja assim. Quando tudo parece convergir para o que supomos o nada, quer dizer, aquele dia que você fala, acabou, meu mundo caiu, meu Deus, esse monte de problema, esse monte de coisa, eis que a vida ressurge, triunfante e bela, novas folhas, novas flores, na indefinida bênção do recomeço. E tem a frase dele lá, que a gente sempre usa, que é: Deus nos dá a cada dia uma página nova no livro do tempo, e o que a gente escreve nela fica por nossa conta. Então, o que faz com que essas pessoas sejam um exemplo para nós? Por que a gente se baseia e, olha, fortalece quando assiste um filme, igual eu estava passando um filme agora de um menininho com as deformidades no cinema, e mostrando o quanto ele superou, né, uma história de superação. A gente assiste, se emociona, sai motivado. Nossa, tá vendo? Eu não tenho nada, eu sou perfeito e eu não estou fazendo tudo que ele faz. Por que a gente precisa disso? Por que essas coisas nos fazem acordar cada dia, né? Com certeza a força com que conseguiram lutar, é isso que nos chama a atenção, e superar as diversidades,
Pois, para evoluir, temos que aprender, tirar proveito das lições que aparecem na nossa vida. Então, na verdade, o que nos chama atenção no outro, muitas vezes é o que nós fazemos no nosso dia a dia, com as nossas pequenas coisas, né? É uma ação de como a gente lida com um filho, como a gente resolve um problema de trabalho, como a gente resolve uma solução com um amigo querido, que solução que a gente dá para um problema junto com um amigo querido. Então, isso tudo são situações onde a gente pode demonstrar força no nosso dia a dia. E essa proposta de falar, nossa, vamos lá, eu vou conseguir, vou tirar proveito, isso é importante para mim. Os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos. Isso é muito importante. Nós estarmos sempre policiando os nossos pensamentos. O que eu estou pensando? O que eu estou deixando tomar conta dos meus pensamentos, dos meus sentimentos? E toda vez que eu fico pensando só em alguma... Eu tenho um pensamento fixo. Ai, aquela pessoa foi ingrata. Eu fiz tanto para ela. Já aconteceu aquilo. Se teve ingratidão ou não, não sei, porque na maioria das vezes a gente nem senta com a pessoa para conversar, para saber se foi ingratidão mesmo ou se eu interpretei que foi ingratidão. Na maioria das vezes. E aí a gente já traz aquele sofrimento. A gente causa esse sofrimento em nós mesmos. Nós alimentamos esse sofrimento em nós mesmos, né? Esse alimentar dos nossos pensamentos, transformando-os em sentimentos, muitas vezes traz para a gente a sensação de que nós sofremos, nós somos sofredores, e nem é daquele tamanho. Essa semana a gente está relendo Nosso Lar, diariamente no café da manhã. E aí aparece aquela cena onde o André Luiz recebe o Lísias, e Lísias pergunta para ele, tem aquela triste, né, ideia de perguntar como você está. Não acontece isso com algumas pessoas que a gente encontra, às vezes? Na rua, no trabalho, pessoa que você não vê mais. E como você está? Nossa Senhora, você não sabe da minha vida. Olha, mas eu sofro. Ah, ou então eu tenho dor de tudo quanto é coisa, ou então eu tenho problema de tudo quanto é jeito, você não sabe tudo que eu passei. E aí o Lísias caiu na besteira de perguntar para o André Luiz, como você está, meu irmão? 2 páginas ele contando como ele estava. Estou sofrendo, estou longe de todos, estou sem minha família, estou aqui nesse tratamento, não tem ninguém que me visita, porque eu sofri na terra, porque eu tive um tratamento, porque me falaram que eu sou suicida, mas eu não sabia. E a hora que ele acabou, e o Lísias ouvindo. Terminou, a lição foi simples. A gente vai evoluir no grau que a gente conseguir lamentar menos. É o primeiro passo. Olhar menos só para nós mesmos. Enxergar um pouco mais o outro. E aí eu achei bonitinho que o meu filho, a colocação que ele fez foi assim, nossa, mãe, você sabe que antes eu achava que as coisas ruins só aconteciam comigo. Eu achava que os professores só me chamavam atenção, que era só eu que era marcado. E depois que você me falou isso, eu comecei a prestar atenção e acontece com os meus amigos também. Então parece que é simples e parece. Só que nós somos crianças espirituais, muitas vezes estamos aqui precisando desses alertas para mudarmos pequenas atitudes no nosso cotidiano. E essas pequenas atitudes mudam o nosso pensamento, o nosso sentimento, nossa ideia. Então, assim, na questão 726 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a maneira como suportamos os sofrimentos desse mundo nos eleva. Os sofrimentos que criarmos voluntariamente também podem elevar-nos? Como assim? Eu acabei de dizer. Eu começo a criar na minha cabeça que aquela pessoa é ingrata. Aí eu começo a sofrer com isso, eu começo a pensar nisso, eu começo todo dia, eu acordo, eu vejo alguma coisa que eu lembro dela, ingrata, fiz tanto para ela, agora
eu estou criando voluntariamente aquele sofrimento, né? Então, a resposta: se eu sofrer e for bem-sucedido na experiência, ainda a continuidade da pergunta, desculpa. Se eu sofrer e for bem-sucedido na experiência, posso então buscar o sofrimento para me elevar? Porque senão, você fala, gente, mas como assim? Alguém buscar o sofrimento para evoluir? É aquele antigo termo masoquista, gosta de sofrer. Mas, gente, no nosso dia a dia a gente encontra muitas pessoas ainda assim, que gostam de criar sofrimentos. E nós, muitas vezes, somos assim. Criamos sofrimentos onde não existe ou aumentamos aquele que existe por falta de resiliência, que é um treino diário, é uma habilidade que precisamos adquirir, porque é a chave da evolução. Nós não estamos aqui a passeio, já ouvimos isso. Se a gente não está aqui a passeio, a gente já descobriu isso, que legal. Como eu estou aproveitando os ensinamentos que eu estou recebendo? E os ensinamentos vêm como? Através dos estudos que eu faço na sala lá embaixo? Não. Os ensinamentos vêm do preparo, porque o que o estudo faz com a gente? Nos prepara para situações diversas e adversas. O estudo, o conhecimento, o entendimento da doutrina espírita serve para quê? Para nós nos fortalecermos para quando as situações da nossa vida acontecerem, a gente conseguir, através da resiliência, fazer as melhores escolhas. E aí a resposta foi que os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando nada fazem pelo bem de outros. Sofrer não vale quando a experiência é causada voluntariamente. Então, essa é a lei. As leis divinas, né, elas são universais. Então, o que nós precisamos? Todo esse trabalho interno. Achei muito interessante essa frase do Mário Quintana. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Por quê? Enquanto a gente estiver colocando a culpa dos nossos sofrimentos, das nossas dores no outro, a gente não vai conseguir enxergar o que nós precisamos fazer para mudar e para melhorar. Se o outro fez, se aconteceu algum débito, é dele. Se a gente continuar batendo nessa tecla, a gente está sofrendo à toa e só vai atrasar o nosso processo evolutivo se a gente não perceber que precisamos aprender com essas situações cotidianas. É fácil? Não, não é fácil. Estamos aí todos os dias ouvindo uma palestra, assistindo outra, conversando, estudando, né? Mas nós podemos voar. Essa questão é eu que escolho isso. Quero ficar preso a uma situação, a várias situações de sofrimento, ou eu quero fazer daquilo algo para eu crescer, para eu melhorar, para eu tentar fazer diferente da próxima vez, se não ficou muito legal nessa. Porque às vezes numa briga, numa enfermidade, a gente não consegue. Por isso que a gente precisa se preparar. Isso daqui, gente, é um treinamento. A palestra de hoje não é para resolver o que já aconteceu hoje com vocês, com a gente. O estudo de hoje não é para resolver o que aconteceu hoje. É para clarear, talvez, o que aconteceu hoje e nos trazer um pouco mais de ferramentas para as nossas próximas ações quando algo parecido acontecer novamente. É isso, é o nosso treino diário. Obrigada pela oportunidade. Boa noite.